Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Pessoal, hoje eu tenho um caso, quando eu penso que eu já vi de tudo, tem mais. Esse caso ocorreu em Dallas, no Texas. É o caso do médico anestesiologista Dr. Reinaldo Ortiz Júnior. Ele tinha, na época dos fatos, 60 anos. Ele nasceu em abril de 1963, ele morava no estado do Texas. Em 1989, ele se formou na Escola de Medicina da Universidade do Texas Medical Branch. Em 1991, tornou-se médico licenciado, concluiu sua residência em anestesiologia em 1993. Reinaldo Ortiz era um anestesiologista por muitos e muitos anos, manteve uma carreira aparentemente bem-sucedida na área da medicina. No entanto, por trás da sua posição respeitável, escondia-se um homem com um histórico perturbador, preocupante, e também um homem de natureza violenta e comportamento imprudente. Sua trajetória o levou a se tornar um dos médicos mais temidos e controversos da medicina moderna. Em 1999, para vocês terem ideia, ele foi preso por supostamente agredir a esposa dele. Em 2005, uma namorada obteve uma ordem de proteção contra ele. Em 2014, ele foi preso por agressão após uma discussão com uma namorada dele na frente do vizinho. Mas nada disso afetou a carreira dele. Nada disso. Mas ele foi condenado a 190 anos de prisão em novembro de 2024. E por quê? Por adulterar bolsas intravenosas usadas em cirurgias. Sua colega de trabalho, a doutora Melanie Kaspar, acabou falecendo após usar uma destas bolsas para hidratar-se. E esse homem também, voltando aqui, ele também, gente, causou múltiplos incidentes cardíacos em cirurgias de rotina. Apesar de sua aparência de profissional bem-sucedido, ele acumulava um histórico preocupante de agressões, comportamento violento. No dia 21 de junho de 2022, essa colega dele, a doutora Melanie, ela não estava se sentindo muito bem. Ela estava meio abatida, se sentindo meio desidratada. Decidiu pegar uma dessas bolsas intravenosas do hospital onde ela trabalhava, que era o Hospital Baylor Scott and White Surgery Care, que ficava em Dallas, né? Após ter terminado o turno de trabalho dela, ela pegou uma dessas bolsas e levou para casa. Ao chegar em casa, pediu ao marido que trouxesse álcool e algodão, porque ela iria se hidratar com o tal do soro. E ela já tinha feito isso várias outras vezes. Ela explicou que estava desidratada, que havia se sentido mal o dia todo. Ela se deitou no sofá enquanto ele foi buscar lá o álcool e o algodão. Quando ele voltou, sentou-se ao lado dela, a Melanie colocou o soro. Ela já tinha feito isso outras vezes, então não precisava de ajuda. Enquanto ela estava ali tomando o soro tal, e o marido que estavam conversando na sala, mas algo ocorreu. Em menos de um minuto, a Melanie começou a gritar, sentindo uma dor intensa no braço. O marido dela, o John, ele logo de cara pensou que tinha alguma coisa no soro. Ela ainda consciente pediu que ele ligasse para a emergência. Ele fez a ligação pedindo uma ambulância. Mas após o telefonema, ela já estava desmaiada. Ele achou que a esposa dele estava sofrendo um infarto, algo que ele acreditava que era possível de reverter, não imaginou que aquilo ia acabar numa tragédia, e começou imediatamente a fazer a reanimação cardiopulmonar, né, o RSP, enquanto os paramédicos chegavam. A ambulância não demorou a chegar, mas infelizmente, quando eles chegaram, ela já estava sem vida. O falecimento da doutora Melanie levantou suspeitas. Seu marido insistiu que algo estava errado com o soro, pois sua esposa estava bem, apenas um pouco cansada. Ela nunca teve problemas cardíacos diagnosticados. Era muito estranho que assim que ela aplicou o soro, minutos depois, não chegou nem um minuto, ela falecesse instantaneamente. Ele exigiu uma autópsia e uma investigação sobre o caso. A autópsia foi feita, exames toxicológicos também, e 2 meses depois, os resultados da autópsia confirmaram as suspeitas do esposo dela, do John. A doutora Melanie não faleceu de um problema cardíaco pré-existente ou de um infarto. Ela acabou tomando uma substância letal que estava no soro, substância esta alterada e que ela não sabia.
A doutora Melanie faleceu devido à toxicidade desta medicação. Eu vou colocar o nome na tela porque não posso falar aqui. Esse medicamento é utilizado em procedimentos de anestesia local, mas nunca deve ser injetado diretamente na veia, pois pode causar arritmia cardíaca grave e depressão miocárdica, sendo potencialmente fatal. Uma investigação foi aberta para identificar o responsável pela adulteração destas bolsas. Os investigadores temiam que outras bolsas intravenosas também estavam adulteradas e pudessem causar mais danos aos pacientes. Por isso, foram ao hospital para coletar informações sobre os procedimentos de armazenamento e acesso a essas bolsas. Eles interrogaram enfermeiros, anestesiologistas, cirurgiões, recepcionistas e outros funcionários do hospital. As imagens das câmeras de segurança foram analisadas. Depois de centenas de horas de gravação, todas foram vistas, mas uma informação chegou para os investigadores. O chefe dos cirurgiões do hospital, o que poderia estar ocorrendo, ele relatou que desde maio de 2022, diversos incidentes cardíacos incomuns estavam ocorrendo durante cirurgias. Ele mencionou que tudo começou no dia 19 de maio de 2022, quando um anestesiologista chamado Reinaldo Ortiz teve uma complicação com uma paciente que sofreu uma arritmia cardíaca grave. E depois disso, diversos outros pacientes aconteceram a mesma coisa. Entre 23 e 28 de julho de 2022, quando o Reinaldo estava de férias, os incidentes pararam completamente. Os pacientes que precisaram usar o soro naquele dia que ele estava viajando, receberam, não aconteceu nada com eles, por quê? Porque os soros não estavam alterados. No entanto, assim que ele retornou ao trabalho, os eventos cardíacos voltaram a acontecer. As investigações revelaram que ele, ao perceber que estava sendo acusado por erro médico, deliberadamente provocou emergências semelhantes em outros pacientes. Sua intenção era criar um cenário no qual várias cirurgias apresentassem as mesmas complicações, evitando que ele fosse o único responsabilizado. Tipo, vou colocar em tudo que é coisa aqui. Então, fatalidades, né? Não foi provocado por ninguém, tentando tirar a atenção dele, né? Os investigadores analisaram os relatórios do hospital e perceberam que entre maio e agosto de 2022, 11 pacientes tiveram emergências cardíacas durante cirurgias, sendo que isso gerou uma suspeita, visto que era um número muito superior ao normal. Em 2021, apenas 5 incidentes semelhantes haviam ocorrido durante todo o ano. Em 2022, entre maio e agosto, o número já era mais do que o dobro. As gravações das câmeras de segurança foram coletadas e foram cruciais para a investigação. Em um dos vídeos, Reinaldo Ortiz foi flagrado saindo de uma sala de operação com uma bolsa intravenosa na mão. Ele olhou para todos os lados, verificando se não havia ninguém por perto, e então abriu um aquecedor, que é um equipamento usado para manter os soros em temperatura adequada, e colocou a bolsa lá dentro. Uma enfermeira que assistiu o vídeo foi questionada sobre esse comportamento. Ela afirmou que era muito incomum que um anestesiologista colocasse um soro dentro do aquecedor, pois normalmente as bolsas eram retiradas de lá e não o contrário. Quando confrontado, o médico alegou que sua intenção era apenas reaquecer os soros, pois eles poderiam ter esfriado durante a cirurgia. No entanto, esse aquecedor foi exatamente o local de onde a doutora Melanie pegou a bolsa que ela levou, de soro que ela levou para casa. Fatos marcantes vieram à luz durante a investigação. Ele, sem dúvida, gente, é um psicopata. Para vocês terem uma ideia, em 2005, quando uma namorada dele fez uma ordem de restrição contra ele, em 2014, ele foi preso, né, por agressão e tal. Mas você acha que ele parou com isso? Não, foi aí que depois, como eu falei para vocês, ele continuou fazendo. Agora, a coisa mais chocante, em abril de 2015, gente, ele atirou no cachorro do vizinho.
porque o vizinho ajudou sua namorada a obter uma ordem de restrição contra ele. Ele tirou a vida do cachorro do vizinho. Em 2016, ele foi condenado apenas a 29 dias de prisão por esse crime, que eu acho um absurdo. Tinha que pegar ali uns bons anos, né? Surpreendentemente, isso não afetou a sua capacidade de exercer a medicina. Ele continuou trabalhando como anestesiologista, mesmo com esse histórico criminal. Surpreendentemente, ele conseguiu continuar trabalhando sem grandes consequências para sua carreira. Os crimes médicos, a parte mais sombria da história do Reinaldo veio à tona quando ele começou a ser investigado pela negligência médica. Durante suas atuações como anestesiologista, como eu falei, vários pacientes começaram a apresentar essas complicações inesperadas, como arritmias cardíacas, quedas bruscas de pressão, paradas cardíacas durante procedimentos cirúrgicos de rotina. Diante de todas as evidências, o Dr. Reinaldo foi preso em setembro de 2022. Curiosamente, ao ser detido, ele alegou que não tinha dinheiro para pagar um advogado e pediu assistência jurídica gratuita do Estado. Mas, no entanto, os registros mostraram que ele possuía uma casa avaliada em 1,3 milhões de dólares, que passa de 5 milhões de reais. Tinha 3 carros Mercedes-Benz, um Corvette. Ele era milionário e ele possuía 2 negócios também milionários. Seu histórico criminal também foi revelado, né? Que, como eu falei antes, que ele em 1999 ele foi preso por agredir a esposa dele, né, tal, e depois a outra namorada e por aí foi. As provas contra esse homem eram irrefutáveis. O julgamento do Dr. Reinaldo revelou a verdadeira natureza do médico. Sua personalidade ficou evidente quando seu vizinho o denunciou por agressão. Em resposta, o que ele foi? Ele foi lá e tirou a vida do cachorro do homem em retaliação. Gente, isso é claramente a demonstração de um psicopata. Porque os psicopatas, a primeira coisa que eles fazem, eles não têm empatia pelos animais, né? Dali já é um pulinho para escalar, para tirar a vida das pessoas também. Os investigadores perceberam que essa mesma mentalidade foi aplicada por ele no caso de negligência médica. Ele, mesmo preso e com tantas provas contra ele, ele não admitiu seus erros, sequer pediu desculpas. Seu plano era gerar outras emergências médicas semelhantes ao incidente original, causando ali caos dentro do hospital, arritmias cardíacas, picos de pressão arterial em diversos pacientes. Ele sabia da investigação e mesmo assim falou, não, agora que eu vou apavorar aqui dentro, porque aí eles vão ficar na dúvida quem que está fazendo isso, né? A promotoria descreveu o Reinaldo como um homem impulsivo, sádico. Durante o julgamento, uma grande quantidade de provas, testemunhos, tudo isso foi apresentado. O júri, diante de tantas evidências irrefutáveis, o considerou culpado e ele foi sentenciado a 190 anos de prisão. Esse caso aterrorizante deixou uma vítima fatal e um marido viúvo que ainda lamenta, né, a perda da esposa dele, a doutora Melanie. Além disso, 11 outras pessoas, pacientes, sofreram consequências graves após passarem por cirurgias nas quais o doutor Reinaldo esteve envolvido. E tem o caso de esse jovem de 18 anos que relatou que ele precisou de meses de terapia, pois os médicos inicialmente acreditavam que ele sofria de um problema neurológico devido a uma parada cardíaca inesperada. Outras vítimas também prestaram depoimento, revelando que ficaram com sequelas permanentes por causa da imprudência e da maldade deste homem. O Dr. Reinaldo é um dos casos mais chocantes, vamos dizer, da medicina moderna. Ele não apenas colocou em risco a vida de seus pacientes, mas também usou seu conhecimento médico para cometer atos cruéis e premeditados. Sua condenação trouxe alívio para as vítimas e para as famílias, mas também deixou uma marca profunda na confiança
do público em relação à área médica, esse é um caso que serve como alerta sobre os riscos de permitir que profissionais com históricos problemáticos continuem exercendo a medicina sem supervisão adequada. Para ele, a vida dos pacientes não importava. Ele era indiferente ao sofrimento deles. Ele era um psicopata, né? Tudo girava em torno de si mesmo, ele não conseguia, nunca conseguiu ser um médico, vamos dizer, competente, mas aí ele encontrou uma maneira de fazer com que os outros médicos parecessem incompetentes, tentando depois tirar a vida de outras pessoas para que também falasse, não, aquele médico também, pacientes faleceram na mão dele. Então a incapacidade dele se destacar por médico, por mérito próprio, era um inconveniente para ele, mas ele compensava isso puxando os outros para baixo. Para isso, ele era bom. O que realmente importava é que ele fosse exonerado. Também é possível que todo esse plano tenha sido simplesmente uma questão de vingança. Se os médicos estavam prestes a prejudicar a sua reputação, conduzindo uma investigação legítima, então ele iria prejudicar a deles. A expressão de seus traços psicopáticos era deliberada, calculada e insidiosa, eu diria. Ele representa o tipo mais assustador de criminoso, ele que ocupa uma posição de grande poder e confiança e que está disposto a cometer crimes friamente apenas para alcançar um objetivo egoísta, como no caso dele, manipular as bolsas de soro. Agora, algo que me chama a atenção. Gente, a doutora Melanie faleceu, 11 pacientes ficaram com sequelas, mas nós estamos falando de algo que foi pego. Mas esse homem trabalhou em outros hospitais antes. Quantas pessoas talvez não teriam perdido a vida em outros hospitais? Me chamou a atenção por que a polícia não foi atrás para olhar outros hospitais aonde ele trabalhou anteriormente a esse, para saber se houveram casos como esse. Esse caso só foi resolvido porque a doutora Melanie faleceu. Se ela não tivesse falecido, ele teria continuado. Talvez daqui uns anos iria para outro hospital e continuaria. Quem prova que esse homem já não está fazendo isso a vida inteira desde que se tornou médico? Quantas pessoas não podem ter falecido devido a ele? Não houve nenhuma investigação relativa a outros hospitais que ele trabalhou. Muitas pessoas, eu não acredito que esse homem simplesmente, do além, ele resolveu agora fazer isso com essas bolsas e as pessoas estarem perdendo a vida. Para mim, esse homem é um serial killer. Só não descobriram que ele é. Mas que ele é, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se a polícia quisesse fazer um trabalho bem feito, ia falar, vamos dar uma olhada lá naqueles casos do passado, nos hospitais que ele esteve, vamos ver quantas pessoas tiveram esse tipo de problema ou que faleceram, e talvez muitas pessoas faleceram. Eu não acredito que isso foi um caso isolado lá, que ele ficou fazendo só nesse hospital. Eu acredito que ele faça isso e há muito tempo. Agora eu te pergunto, como que um médico, anestesiologista, chega a esse ponto? Tem que ser psicopata para chegar a esse limite. Não tem empatia pela vida dos outros, e ele já provou de cara que não tinha empatia, eliminando o cachorro do vizinho, para começar, né? E é uma vergonha que muitos órgãos de medicina, não somente nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo, não levam muito em conta eu diria que a vida da pessoa anterior ao exercício da profissão. Porque, tudo bem, a pessoa se formou, mas não existe nada na categoria deles para continuarem de vez em quando, vamos lá, a cada 5 anos, vamos lá dar uma olhada aqui, né, como é que foi o passado dessa pessoa. Porque se tivesse isso, fosse feito na categoria dele ou em qualquer outra, talvez você descobriria profissionais psicopatas, serial killers no meio, e você fala, meu Deus, olha só, o cara já eliminou não sei quantas pessoas, olha aqui, olha, o cara tinha ordem de restrição de um monte de gente, ninguém sabia. Eu acho que tá uma falha muito grande, é uma falha muito grande no sistema americano,
brasileiro, no resto do mundo, eu acho que uma categoria, você mesmo formado, você já recebeu, você paga a sua anuidade, eu acredito que deveria existir pelo menos, uma avaliação a respeito do seu histórico, vamos dizer, né? O que aconteceu nesses anos de carreira? Você teve passagens policiais? Você foi preso? O que aconteceu? Infelizmente, a doutora Melanie perdeu a vida. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acreditam que só foi nesse hospital que ele fez isso com essas pessoas? Ou vocês acham que ele estava fazendo isso há muito tempo? E eu gostaria de ouvir se vocês acharam o caso interessante. Deixa aqui o gostei, né? O like para o YouTube entender que o vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve. Até mais.